Isomeria plana ou constitucional. A isomeria é quando compostos apresentam fórmulas iguais e, no entanto, apresentam a estrutura diferente. Então, quando a estrutura molecular é diferente de duas ou mais substâncias, mas as fórmulas são iguais, esses compostos são isômeros. Existe a isomeria plana e existe a isomeria espacial. Hoje a gente vai falar da isomeria plana, os tipos de isomeria plana. O primeiro tipo de isomeria plana é a isomeria de cadeia. Quando as fórmulas são iguais, olha aí, 4 compostos com a mesma fórmula. No entanto, as estruturas são diferentes. Acontece que quando as estruturas são diferentes, por causa de classificação de cadeia, a gente chama isso de isomeria de cadeia. Esses aí são isômeros de cadeia, ou isômeros esqueletais, tá vendo? Olha aqui, ó. Cadeia, as duas são cadeias fechadas, mas uma é ramificada, a outra não. E a fórmula é a mesma. Aqui, cadeia aberta, cadeia fechada, cadeia saturada, cadeia insaturada. Então, quando... E aqui, ó, cadeia ramificada, cadeia normal, tá vendo? Quando as diferenças são decorrentes das classificações de cadeia, a gente chama esses isômeros planos de isômeros de cadeia. Isomeria de posição, agora sim. Isomeria de posição ou posicional é quando compostos apresentam fórmulas iguais, mas a estrutura diferente, porque não porque é uma classificação de cadeia, mas porque mudou a posição, ou porque mudou a posição de uma ramificação, ou porque mudou a posição de uma insaturação, ou mudou a posição de um grupo funcional, sabe? Isso vai fazer mudar o nome. Eu coloquei os nomes aqui porque quando tem nome diferente, a estrutura é diferente. Esses dois compostos, é lógico que eles terão a mesma fórmula molecular, mesmo que eu complete de hidrogênio, eles terão a mesma fórmula molecular. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, vai ser C6H14, os dois, porque são alcanos. Mas um chama 2-metilpentano, outro chama 3-metilpentano. Eles não são isômeros de cadeia, os dois são cadeia aberta, os dois são cadeia ramificada, os dois são cadeias saturadas. O que mudou? Por que mudou o nome? O que mudou na estrutura? Por que mudou o nome? O que mudou foi a posição de uma ramificação. E quando é a posição de uma ramificação, ou de um grupo funcional, ou de uma insaturação, olha aqui, ó. Os dois têm a mesma fórmula, só a dupla que mudou de lugar. A fórmula dos dois é igual. Um chama but2N, outro chama but1N. Aqui mudou só a dupla. A dupla mudou de lugar, só isso. E quando os isômeros têm fórmulas iguais e estruturas diferentes, porque mudou a posição de uma insaturação, ou mudou a posição de uma ramificação, ou mudou a posição de um grupo funcional, aí a gente chama então de isomeria de posição. A metameria ou isomeria de compensação também é uma isomeria de posição, só que quando a gente está falando da posição de heteroátomo. Quando quem muda de posição é uma ramificação, é um grupo funcional ou uma insaturação, é a isomeria de posição. Mas quando quem muda de posição é o heteroátomo, aí então é a isomeria de compensação, é metameria. É fácil ver a metameria quando numa amina ou então num éter, porque olha aí, ó, tá vendo? Ó, o heteroátomo estava entre 2 carbonos e 2 carbonos. Aqui ele ficou entre 3 carbonos e 1 carbono. A fórmula molecular vai ser a mesma dos dois, do dietilamina e do metilpropilamina. A fórmula molecular vai ser igualzinha, tem o mesmo número de carbono, nitrogênio e hidrogênio. Mas a estrutura é diferente porque mudou a posição do heteroátomo. O heteroátomo estava entre 2 e 2, ficou entre 3 e 1. Quando é éster, quando é amida, é um pouquinho mais chato de ver. Mas aqui, ó, mesma coisa. Os dois têm fórmula,
C5H10O2, os dois. O propanoato de etila e o butanoato de metila. A fórmula dos dois é igual, então eles são isômeros. Mas isômeros, por quê? Porque mudou a posição do heteroátomo em metameria. O heteroátomo estava entre 3 e 2, ficou entre 4 e 1. Mudou a posição do heteroátomo, mudou o nome. Então isso é isomeria de compensação ou metameria. A isomeria de função é quando a fórmula molecular é igual, mas a função é diferente. E aí a gente tem que decorar quem que dá a isomeria de função. Um álcool com 4 carbonos, ele tem grande probabilidade de ser isômero de função de um éter com 4 carbonos. Um aldeído com 7 carbonos tem grande possibilidade de ser isômero de função de uma cetona de 7 carbonos. Um ácido carboxílico de 12 carbonos tem grande possibilidade de ser isômero de função de um éster com 12 carbonos. Porque agora, dificilmente um aldeído com 4 carbonos vai ser isômero de função de um éter com 4 carbonos. A gente tem que conhecer quem facilita. Também facilita fenóis, álcoois aromáticos e éteres aromáticos com o mesmo número de carbono, viu? Então, aqui, por exemplo, eu dei uns exemplos, tá vendo? Eu pus até ramificado. 2-metil-propan-2-ol. Um álcool. Aqui, metoxipropano. Aí, ó. Um álcool com 4 carbonos, um éter com 4 carbonos, e a fórmula dos dois é C4H10O. Aldeído e cetona. Propanal, tá vendo? Propanona. Os dois têm fórmula C3H6O, mas tem função diferente. Aqui, ó, ácido carboxílico e éster. Olha aqui um ácido carboxílico com 5 carbonos. Ácido 2-metil-butanoico. Aqui um éster com 5 carbonos. Propanoato de etila. Tá vendo? Ácido com 5 carbonos, éster com 5 carbonos, e os dois têm a fórmula C5H10O2. Isso aí que é isomeria de função. Se o fenol tiver no mínimo 7 carbonos, ele pode ser isômero de função de álcoois aromáticos e de éteres aromáticos, tá vendo? Isso é um álcool aromático, porque o OH não está no benzeno, está no CH2. É um álcool, mas é aromático porque tem benzeno. Aqui na direita é um éter, mas é um éter aromático porque tem benzeno. A fórmula dos três é igual. Então isso é isomeria funcional, tá vendo? A gente tem que ter ideia dos pares que propiciam esse tipo de probabilidade maior de isomeria de função. A tautomeria, ou isomeria dinâmica, também é uma isomeria de função, mas sempre que aparecer enol. Enol é a hidroxila ligada em um carbono um carbono que está fazendo dupla com outro carbono, isso é um carbono em. Então, a hidroxila ligada em um carbono em é enol. Em cima um enol de meio, embaixo um enol de ponta. Nos dois casos, o enol que é instável estará em equilíbrio com outra molécula com a mesma fórmula molecular e outra função. Porque essa covalência laranjinha aí da dupla, quando tem enol e ele é instável, essa covalência laranjinha ela abre. Tá vendo? E quando tanto no enol de meio quanto no enol de ponta, que são instáveis, essa covalência laranjinha ela abre. E abre as duas porteirinhas, desse jeito assim, ó. E uma porteirinha vai lá virar no dupla O. Quando a porteirinha vai virar lá no dupla O, aquele hidrogênio verde fica sobrando.
mas ele tem lugar para ir, que é a outra porteirinha lá. E ele vai. Aí quando ele vai, no caso do enol de meio, faz virar uma cetona, um equilíbrio com uma cetona, e são isômeros que têm a mesma fórmula molecular. No caso de enol de ponta, acaba virando um aldeído com a mesma fórmula molecular. É uma isomeria de função, mas como tem enol, ela é chamada de isomeria dinâmica ou tautomeria.